Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do pessoal. Estamos aqui para mais um, graças a Deus, mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão reagindo ao nosso conteúdo, que está compartilhando, que está comentando. Pessoal, Deus abençoe. O comentário seu é muito importante, a sua opinião é bem importante e a sua reação também. Por quê? Porque isso mostra relevância para a plataforma. E o objetivo é esse, que venha a ser relevante, não porque é eu, mas porque é a palavra de Deus, e para que venha alcançar outras pessoas. E graças a vocês, essa mensagem está sendo compartilhada e está alcançando muitas pessoas. Deus abençoe mesmo. Quero também, e não posso deixar de estar destacando, um trabalho muito abençoado, que é da Gata Teodora Personalizados. A Gata Teodora Personalizados, ela personaliza pensando em você. Não é só esses itens aqui, pessoal, azulejo, quebra-cabeça, fotos, canecas, não. É personalização de camiseta. Na época do Natal teve bolinhas de Natal para colocar nas arvorezinhas com fotos. Gente, está chegando a Páscoa aí, possivelmente está vindo coisa bacana. Então faz o seguinte, pega a câmera do teu celular, aponte para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Gata Teodora Personalizados no Instagram deles, e você vai ver com os seus olhos o que eu estou tentando passar em palavras. Uma coisa eu sei, ela personaliza pensando em você, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: luz que confronta as trevas. Luz que confronta as trevas. Luz que confronta as trevas, baseado ali em Efésios capítulo 5, versículo 11, que diz assim, ó: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então vamos ver o que nós podemos aprender hoje dentro desse tema. Porque a primeira coisa é que, bem simples, a luz, ela não discute com a escuridão. Não discute. Ela simplesmente aparece e as trevas vão embora. Eu vi até uma vez um comentário dizendo bem assim que o escuro não existe. É mais ou menos isso. É escuro. É luz e o escuro. Porque o escuro é a ausência de luz. Então, onde tem luz, não tem escuridão. Agora, por ótica espiritual. Ela simplesmente aparece e as trevas vão embora. Então, o cristão não foi chamado para se adaptar ao mundo, mas para iluminá-lo. Então, primeiro ponto, contexto desta carta aqui em Efésios. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto estava preso. Nós temos isso lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 1. Vamos voltar aqui para Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E também, ali no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Assim, ele escreve a uma igreja que vivia em uma cidade marcada pela idolatria, imoralidade e ocultismo. Éfeso era o centro de culto à deusa Ártemis e palco de práticas espirituais obscuras. Você pode dar uma olhada lá em Atos capítulo 19, vai mostrar essas práticas aí. E no capítulo 5 aqui, Paulo contrasta dois estilos de vida, aqui no capítulo 5. Filhos da luz e obras das trevas.
Efésios, no capítulo 5 aqui mesmo, no versículo 8, vamos voltar um pouquinho, diz assim, ó, porque no outro tempo eres trevas, ou seja, era treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? E aqui nós observamos que não diz que estávamos nas trevas, mas que éramos trevas. E agora, não apenas temos luz, somos luz. Era treva. Não é que andava na treva, era treva. E agora é luz. Segundo ponto. Não comuniqueis o significado da palavra. Né? A palavra grega usada aqui é sugikoinoneo, que significa ter parceria, participar ativamente e compartilhar responsabilidade. Né? Paulo não estava falando apenas de praticar o pecado, não era especificamente do pecado, mas de compactuar, apoiar, achar normal, rir junto e silenciar-se diante de um erro. E há uma diferença entre amar o pecador e participar do pecado. Nós aprendemos que devemos amar o pecador e abominar o pecado. Jesus comia com pecadores, mas nunca participou das suas obras. Aí eu quero entrar aqui, pessoal, num parênteses aqui, mas para não sair muito fora do texto, às vezes a pessoa, não sei se é falta de vocação ou de vontade ou falta de alguma coisa, não sei. Mas é aquela coisa assim, é fácil você esperar que as pessoas vão para te ouvir, é fácil você esperar que as pessoas venham até você num ambiente propício para que você venha falar com elas. Mas o desafio maior é você ir até elas. E não é ir só as pessoinhas não bonitinhas, não. Ah, aquele ali não é isso não. É ir a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. É aquele que está passando luta com o alcoolismo, com as drogas, na prostituição. Jesus não ficava num templo esperando as pessoas virem até ele, porque senão a palavra seria diferente. Ao invés de ir de pregar o evangelho a toda criatura, não, esperais no templo para que qualquer pessoa venha para te ouvir. Não existe isso. Jesus ia. Ia com pecadores, estava ali no meio de pecadores, e ele era até questionado, quem é esse que senta, pelos religiosos, né? Os religiosos, aqueles que aparentam espiritualidade, mas é religiosidade, questionavam Jesus, nossa, ele se assenta com pecadores. Mas Jesus nunca participou das obras deles. Estava com pecadores, com aqueles que eram os mais desprezados pela sociedade, mas não praticavam aquilo que eles praticavam. Diferença nisso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está luta no alcoolismo. Aí você vai, você não precisa tomar um gole com ela para trazê-la para Jesus, para falar de Jesus, para falar o quanto ela é especial, para tentar entendê-la, o que aconteceu com ela, porque assim, gente, tem muitas pessoas que julgam, não sabe a situação, não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa para ela se tornar daquele jeito. Eu tive uma experiência com a minha família fazendo evangelismo, que nós chegamos a um rapaz e ele disse que ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E a esposa dele teve uma doença e ele gastou mais de não sei quantos milhões no tratamento da esposa dele. E não teve dinheiro suficiente para... Nem teria, na realidade, na situação.
E a esposa dele veio a falecer. E aquilo foi um impacto tão grande para ele, que ele ficou mal. Acabou o mundo para aquele homem. Ele tinha 2 filhas. E ele se perdeu no alcoolismo. Ele se perdeu no alcoolismo. E além de complicar aquela situação, ele foi morar na rua, porque as filhas dele o rejeitaram por aquela situação que ele estava. Com o apoio também da avó delas, de parte de mãe, né? Abandonaram o pai. Estavam com vergonha do pai, não queria nem saber do pai. E o pai, que tinha muito dinheiro, e usou no tratamento ali, ficou descorçoado depois da morte da esposa. Então, temos que tomar cuidado com isso. Não julgue, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Não sabe o porquê que ela chegou naquela situação. Não sabe. Muitas das vezes faz a diferença na vida de uma pessoa você apenas estar do lado dela só para ouvir o que ela tem para dizer. Mas voltando aqui para o tema. Terceiro ponto. Obras infrutuosas das trevas. Né? Obras infrutuosas, no grego, é akarpos. Quer dizer, algo que não produz fruto. Produz fruto. Trevas sempre prometem prazer, mas não geram fruto duradouro. Paulo já havia listado algumas dessas obras nos versos anteriores. A impureza, a avareza, conversa torpe e imoralidade. Tudo isso pode até parecer produtivo momentaneamente, mas espiritualmente é estéril. E Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20. Mateus capítulo 7, versículo 20. Diz assim, ó: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto. Trevas produzem vergonha, luz produz fruto do Espírito Santo. Quarto ponto. Antes condenai-as. Né? Aqui está a parte que muitos evitam. Aqui está a parte que muitos evitam. Condenar não significa atacar pessoas. Olha aí. O verbo grego para condenar é elencho. Significa convencer, repreender, trazer à luz e mostrar o erro. E aqui no verso 13, Paulo explica: mas todas as coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. A função da luz não é negociar, é revelar. A luz revela. Está escuro, está no ambiente escuro. Você acende a luz, vai revelar aquele ambiente. E quando você vive em santidade, sua postura confronta, seu caráter incomoda e sua presença expõe. Você não precisa nem gritar. A luz já fala. Quinto ponto. Aplicações para hoje. Vivemos em dias que o pecado é normalizado, a verdade é relativizada, o silêncio é confundido com amor. Mas aqui em Efésios 5:11 nos chama a 3 atitudes. 3 atitudes. Primeiro, separação. Não participar, não compactuar. Segundo, discernimento. Nem tudo que é popular é saudável. E terceiro, coragem. Ser luz exige uma posição, um posicionamento.
E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. A pergunta não é se as trevas existem. A pergunta é, onde está a luz? Você não foi para se misturar. Você foi salvo para iluminar. Aqui, misturar, pessoal, entra naquele ponto de ceder aquilo que é errado, tá? Porque, na realidade, nós devemos sim ir iluminar pela misericórdia de Deus. Porque se tem algo que é bom em nós, é graças a Deus. Eu sempre digo, tirar Deus da minha vida, o pior de mim que fica. Mas iluminar esse local com a presença de Deus, não com a nossa própria, com a presença de Deus que é sobre a nossa vida. Porque quando a luz se acende, o pecado é revelado, o caminho é mostrado e Deus é glorificado. E pessoas são impactadas. Eu fui impactado um dia. Eu fui. Porque eu era treva. Era treva. Cada um qual antes de se achegar a Deus, conhecer Jesus, era treva. Porque se Jesus é luz e não conhecemos Jesus, nós estamos na escuridão, nós somos trevas. Então, que possamos viver de tal maneira que as nossas vidas sejam um farol em meio à escuridão. Seja um farol. Pessoas no começo da minha caminhada com Jesus foram faróis. Me mostraram o caminho certo. Claro. Nós aprendemos, vamos aprendendo, e erramos e aprendemos, e erramos e aprendemos. Mas o segredo, né, nós temos um vídeo que fala referente àquela passagem de assim como o cão que volta ao vômito. Então, todos nós erramos, falhamos, mas que não venhamos a voltar naquilo que nos fez ser qualificado como treva. Hein? Pessoal, palavra bem forte, bem impactadora, né? Bem exortativa para fazer, né, nós refletirmos sobre isso. Acredito que falou com você. Se falou com você, nos ajude a compartilhar essa mensagem, porque falou comigo. Comigo aqui falou, aqui dentro, aqui mexeu. Né? Para que a gente venha se tornar pessoas melhores. Ok? Comentários, pessoal. Exponha seu comentário. O que você acha, o que você achou, concorda ou discorda. E também sugestão de temas para que a gente venha trazer aqui e venhamos aprender juntos. Né? Uma coisa eu digo, pessoal, que venhamos a buscar o melhor de Deus. E venhamos a trazer o que podemos de Deus para a nossa vida. Porque se você é luz hoje, graças a Deus na sua vida, é graças a Ele. Deus tem luz hoje, é graças a Deus na minha vida. Porque se tirar Ele da minha vida, viro treva. E venhamos a ser luz. Assim como um dia pessoas foram luzes na nossa vida. Tá bom? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe e fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Assim o nosso grande e poderoso Deus desejar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.